dar sequência àquilo que eu comecei a falar domingo passado, nessa série que eu dei o nome dela de Feito para Você. Feito para você. Por causa de Jesus e do que Jesus fez, sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Estou pensando na mensagem mais importante das Escrituras, que é de fato a mensagem do Evangelho, algo que Deus fez para você. Eu falei domingo passado que a essência do Evangelho é Jesus. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Se as pessoas não conhecerem Jesus, ou se as pessoas de fato não conheceram Jesus das Escrituras, não se tiverem Jesus como governo na sua vida, você ainda não conheceu o Evangelho. Você pode ter conhecido religião. Você pode conhecer, e a gente sempre fala que o religioso e a pessoa que entendeu o Evangelho, elas se parecem muito, mas o Evangelho em si, às vezes, não. E eu quero continuar pensando com você nessa noite sobre essa série chamada Feito para Você, pensando no texto ainda de Romanos sobre o poder de Deus. Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é poder de Deus. Eu queria começar pensando com você, te fazendo uma pergunta. Como é que você conheceu Jesus? Como foi? Como foi, Gonzaga, que você conheceu Jesus? Como foi, Tiago, que você conheceu Jesus? Esticar um pouquinho mais a minha pergunta. Como é que os seus pais conheceram Jesus? Aqueles que têm os pais que são cristãos. Como é que os seus pais conheceram Jesus? Eu creio que aqui muita gente é assim, né? Pelo menos meus pais também eram cristãos também, né? Deixa eu aprofundar um pouco a minha pergunta. Como é que os seus avós conheceram Jesus? Né? A Rejane, lá em casa, a gente conversa. O meu avô, por parte de pai, ele era um homem que temia Deus. Os avós, por parte de Rejane, também eram crentes. Acredito que eles vieram na leva dos navios que vieram para o Brasil, quando o governo abriu as portas no Brasil, no começo do século XX, e vieram a leva de alemães ali, naquela turma toda, e junto ali veio o vovô da Rejane, que já sabia que eu casaria com ela. É bom dizer esse detalhe, não é verdade? Mas os avós da Rejane, eles eram cristãos. Rejane sempre comenta isso. E quando ela fala isso comigo, eu fico perguntando, como ela conheceu o Evangelho? Como ela? Porque a mãe dela, as tias, são cristãs também. Como ela conheceu o Evangelho? Quem falou para ela? Como é que eles conheceram o Evangelho? Será que alguém pegou uma Bíblia? Será que alguém orou? Será que alguém saiu de casa? Como é que foi? No fundo, queridos, toda essa turma que nós citamos, de uma forma ou de outra, conheceram o poder do Evangelho. Porque é só o Evangelho que é poder de Deus, que muda o ser humano. Essas pessoas passaram a amar Jesus, porque alguém fez essa oferta do Evangelho para a vida dessa pessoa. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que esse Evangelho, de uma forma ou de outra, ele precisa chegar aos nossos corações. Ele precisa chegar ao coração das pessoas. As pessoas precisam conhecer de fato essa mensagem que muda o ser humano. E aí eu vou convidar você a ler comigo Romanos, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 17. Eu vou ler os ímpares, por favor, leiam os pares. Romanos capítulo 1, de 13 a 17. Domingo passado eu parei no versículo 12 e quero continuar pensando a partir do versículo 13. Vou ler os ímpares, por favor, leiam os pares. Minha versão aqui é outra, minha versão é NVI. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma.
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Ele não conheceu essa igreja. Ele queria muito conhecer essa igreja. Ele queria conhecer os irmãozinhos que estavam em Roma, aquecer ainda mais o coração deles, para que pudesse apoiar ainda mais Paulo na sua investida missionária. E quando Paulo escreve essa carta, o texto que lemos diz aí que o propósito de Paulo era visitar os irmãozinhos nossos que estavam lá em Roma. Aqueles nossos irmãos crentes que estavam na cidade de Roma. Ele diz aí no versículo 13, planejei muitas vezes ir até vocês, para que eu possa ter uma colheita entre vós, assim como tive entre os outros gentios. Paulo dá a ideia aqui de que ele queria encontrar com seus irmãos, porque ele queria colher algumas coisas com os seus irmãos. Queria, na verdade, desfrutar de uma colheita junto com eles. Paulo queria dois tipos de colheitas aqui. Paulo queria uma colheita dentro da própria igreja. Era isso que passava na cabeça de Paulo, né? Paulo estava imaginando assim que ele sabia aquilo que Jesus havia dito antes, de que aqueles que um dia creram no Evangelho, eles produziriam a 30, a 60 e a 100. Porque a grande diferença daqueles que conhecem a mensagem do Evangelho é porque eles dão fruto. É o que Jesus conta na parábola do semeador, gente. Um tipo de semente, que é a palavra de Deus, 4 tipos de solo. Ouvem a mensagem, uns gostam, outros não gostam, uns começam bem na caminhada, começam bem, parece que a árvore vai dar fruto, parece que vai dar, quando pensa que não dá fruto. E aí ele fala, a semente que cai numa boa terra dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E Paulo falou assim, eu quero estar entre vocês porque eu quero ver esses frutos. Eu quero ver essa colheita no meio dos meus irmãos. Se vocês são crentes, eu vou me alegrar junto com vocês. Mas Paulo também tem uma outra colheita aqui no versículo seguinte. Ele deseja fazer uma colheita com aqueles que estão fora da igreja. Não é só os de dentro da igreja. O que ele está falando está reproduzindo também uma fala de Jesus. Jesus em certo momento diz assim, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Mas a seara é muito grande. Peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Queridos, abre os seus olhos, olha os seus amigos. Aquilo ali é um campo fértil. Porque o que tem de gente que está sem esperança nesse lugar, o que tem de gente que está sem Deus, o que tem de gente que acredita que sexo, dinheiro, poder vai trazer felicidade para ele nesse lugar, o que tem de gente perdida aqui. Era isso que Paulo queria colher também. Entre os seus irmãos, queria ir até Roma para encorajar os seus irmãos, para dizer assim, abra os seus olhos, perceba que fora da cidade tem gente que não conhece Jesus, tem gente que ainda não conhece a mensagem do Evangelho, tem gente que precisa de fato conhecer Jesus. Então Paulo queria fazer essas duas colheitas, dentro da igreja e fora da igreja. E logo em seguida Paulo diz que ele está ali como se falasse assim, eu vou como obrigado até os gregos e até os não gregos. Eu vou porque eu tenho um débito, uma dívida, tanto para gregos, quanto para não gregos, quanto para todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as cores, de toda a etnia, de todos os gostos. É o que diz o versículo 14. Leia comigo o versículo 14 mais uma vez. Eu sou devedor, tanto, por favor, Tiago, dá um toquezinho. Versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. A palavra devedor aqui, você pode traduzir como eu tenho uma dívida, eu estou todo endividado. É interessante porque Paulo não conheceu aquela igreja. Paulo nunca tinha ido visitar aqueles nossos irmãos, mas ele percebe que sem conhecê-los, ele tem uma dívida para com eles. Mas eu fico me perguntando, né? Que papo que é esse de Paulo dizer que tem uma dívida para com eles? É bom a gente fazer uma ilustração mais ou menos assim.
vamos supor que a Ana Maria tenha me emprestado R$100, não é verdade? Se ela me emprestou R$100, eu estou em dívida com a Ana até pagar a Ana a dívida. A minha dívida vai continuar com ela até que eu pague de volta os R$100 que eu peguei com a Ana. É essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. Eu tenho uma dívida com os meus irmãos até pagar essa dívida com eles. Paulo diz assim: Deus me alcançou com o evangelho e eu quero compartilhar esse evangelho com vocês. Deus me comissionou para justamente declarar esse evangelho não só a você, mas a todas as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim: eu tenho uma dívida para com vocês. Paulo diz: eu devo a vocês o evangelho. É isso que ele está dizendo no versículo 14. Se você pegar o versículo 14 do capítulo 1 e misturar com o capítulo 5, com o versículo 5 do capítulo 1, você vai entender ainda um pouco mais do que Paulo quer dizer. E aí eu convido para você ler esses dois versículos, 5 e 14. Está projetado aqui, por favor. Vamos ler comigo o versículo 5 e o versículo 14. Acontecendo. Versículo 5 diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ele diz assim no versículo 5, por meio de Jesus e por causa do nome de Jesus. E aí o versículo 14 diz assim, tá ali, devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por que eu pedi para juntar esses dois versículos? Porque Paulo diz o motivo. Por que ele quer compartilhar o evangelho e por que ele tem uma dívida com os seus irmãos? Primeiro, o que ele vai dizer é por causa do amor de Jesus, por causa do amor do seu nome. O evangelho, eu falei domingo passado, ele declara que Jesus é rei, que Jesus é poderoso, que Jesus é salvador. E porque Jesus é rei, porque Jesus é salvador, todo homem, toda mulher deve a Jesus honra. Se você não pagar aqui, você vai pagar quando você encontrar com ele. Se o seu joelho não dobrar aqui, vai dobrar lá. Porque a Bíblia fala que todo joelho vai dobrar diante dele, porque a ele merece toda a honra. Ele criou tudo, ele sustenta tudo, tudo é por meio dele, tudo é para ele. É isso que a Bíblia nos ensina. E Paulo está dizendo isso. Sabe por que eu tenho uma dívida com vocês com respeito ao evangelho? Por causa do nome de Jesus, por causa de Jesus. Porque Jesus é o meu Senhor, Ele é honrado. É por causa de Jesus que eu quero falar às pessoas do evangelho. Mas Paulo diz também que não é só por causa do nome de Jesus. Paulo diz também que é para o bem das pessoas. É o que ele diz no versículo 14. Nos dá aquela ideia de que Paulo está ansioso para compartilhar o evangelho. Paulo ele não queria liquidar a sua dívida, não. Pelo contrário, ele queria transmitir o evangelho que Deus lhe deu. Ou seja, em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu tenho uma consideração enorme por Jesus. Porque Jesus me salvou. Jesus me resgatou. Eu estava indo para o buraco. E olha que Paulo era um cara bom, gente, tá bom? Eu estava indo para o buraco, eu estava longe de Deus. Mas o evangelho me salvou. É por causa de Jesus. E em segundo lugar, é por causa das pessoas. Ele diz aí no versículo número 15, logo abaixo. Por causa das pessoas, eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. É o que Paulo está dizendo aí. Eu fico encantado com a motivação de Paulo para ele fazer isso, para ele querer comunicar o evangelho, essa mensagem extraordinária que muda o ser humano como um todo. A Bíblia nos fala assim, nós estamos para comemorar o Natal agora, que quando Jesus nasce, os anjos cantam glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, porque Jesus está trazendo o evangelho. Ele é a mensagem do evangelho, até os anjos celebram isso, gente. Essa mensagem é maravilhosa. E aí eu te pergunto um pouco, meu amigo, nessa noite, Paulo fez isso
por amor a Jesus. E Paulo fez isso, por amor às pessoas. E aí eu te pergunto, pense comigo um pouquinho. Qual é o melhor presente que você pode passar para as pessoas que você ama? Qual é o melhor presente que você pode passar para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos? Que vale mais do que a sua casa, vale mais do que o seu conhecimento, vale muito mais do que o seu dinheiro, vale mais do que o seu tempo, vale mais do que o seu coração. É o Evangelho. É a mensagem que salva o ser humano, porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Você pode ganhar o mundo inteiro, mas você vai passar o resto da sua eternidade longe de Deus. Hoje de manhã eu falei com o pessoal, a nossa vida é muito curta, queridos. É muito curta. A Bíblia fala assim que nós somos como uma nuvem, nós assim, rapidinho nós desaparecemos. Parece que foi ontem que eu era adolescente, assim, está perto, né? Mas parece que foi ontem. O resto da nossa vida nós vamos passar na eternidade. Eu te dei um exemplo de manhã, né, daquele pregador, achei interessante, né, pegou a corda, o Francis Chan, obrigado, Deus me ajudaram, ele leva uma corda grandona assim, sabe, Gonzaga? Enorme a corda assim, ó, para o púlpito. Aí ele pinta a corda de vermelho só na pontinha assim, ó. Fala assim, isso aqui é a sua vida, cara. O resto é eternidade. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder não só a eternidade, mas se perder aqui também. Qual é o presente mais precioso que você pode dar para as pessoas que você ama? O Evangelho. É o Evangelho. Você pode dizer às pessoas que você diz que você as ama, que você tem Jesus na sua vida. As pessoas podem olhar para você e perceber que de fato você ama Jesus, e você está fazendo isso por causa de Jesus, porque é isso que está acontecendo com Paulo. Será que as pessoas podem olhar para você e ver em você, né, Fatinha? Uma carta escrita? É assim que a Bíblia nos fala. Nós somos como uma carta escrita. E as pessoas têm que olhar para nós e ver o Evangelho de Deus em nós. Será que de fato as pessoas da sua casa veem de fato o Evangelho em você? Não será que muitas pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho porque não vê mais o Evangelho em nós? O que vê é uma capa de religião. O que vê na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. Ou será que a única coisa que as pessoas veem em nós é uma capa de religiosidade? Queridos, eu não quero culpar os pais aqui, por favor. Não quero botar mais peso sobre os pais. Mas eu tenho aprendido que às vezes tem muitos filhos que estão fora da igreja ou estão desanimados com Deus. Porque eles não conseguem ver mais Deus na vida dos seus pais. Eles não conseguem ver mais Jesus na vida dos seus pais. Sabe por quê, querido? Porque o Evangelho não queima o coração deles mais. O Evangelho não está presente mais na vida deles. No fundo, queridos, o que nos falta é o que Paulo está dizendo. Eu faço tudo por amor a Jesus. Eu faço tudo por causa de Jesus, porque Jesus me salvou. Jesus me resgatou. Jesus me tirou do buraco. É por amor de Jesus que eu falo às pessoas, que eu compartilho o Evangelho às pessoas. É por amor a Jesus que eu faço tudo isso. Às vezes, queridos, o máximo que falamos às pessoas é: vá à igreja. Sabe por que nós falamos isso? É porque nós não conseguimos mais comunicar o Evangelho. Nós nos perdemos nesse processo. O máximo que a gente fala é: vá à igreja. Você, meu filho e minha filha, está precisando ir à igreja. Paulo não era assim. Para Paulo, o Evangelho queimava o seu coração. E é por isso que ele queria compartilhar esse Evangelho e queria deixar claro esse Evangelho ao coração das pessoas. As pessoas da igreja sabem, eu sempre repito isso aqui. As pessoas estão cansadas de discurso religioso. Discurso religioso. Que põe peso sobre a vontade das pessoas. Dizendo, você consegue mudar. Você consegue mudar. Você vai ter uma vida melhor se você fizer isso, fizer isso. Guarde o versículo tal que você vai conseguir mudar. As pessoas estão cansadas desse discurso religioso. Põe mais peso sobre elas. O que elas precisam ouvir é o Evangelho. Agora, nós também estamos meio perdidos, né? Que a gente não consegue comunicar mais o Evangelho às pessoas. Mas o que a gente fala é assim, ore, leia a Bíblia.
Faça oração. É o máximo que a gente fala com as pessoas. Às vezes, meus irmãos, e Paulo diz isso aqui, que o desejo de Paulo é ver frutos que partam dos seus irmãos. Ele quer estar junto com eles, para olhar para eles e perceber que eles estão dando frutos. Que Paulo olha para eles e se encanta com eles, porque eles amam Jesus, porque eles vivem para Jesus, porque eles adoram Jesus, porque o coração deles está queimando de Jesus, porque eles falam de Jesus às pessoas, e as pessoas olham para elas e veem Jesus nelas. Era isso que Paulo estava querendo ver junto com seus irmãos. Às vezes, querido, eu fico pensando se não falta isso em nós, na nossa vida, no nosso coração. Nós não podemos nos acostumar com essa mensagem que é poderosa, Gleick, que o texto diz que é poder de Deus, mas para alguns já entra num ouvido, sai do outro. Já ouvi esse negócio, Renato. É por isso que sua vida está do mesmo jeito, cara. É por isso que você continua preso nos seus mesmos pecados. Eu vou dizer um negócio para vocês, meus irmãos. Todas as vezes que eu estudo um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a graça, eu fico encantado, porque eu falo, meu Deus, Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, olha isso aqui. Eu lembro uma vez, logo no começo, quando eu conheci Tim Keller, estava lendo o livro do Tim Keller, ninguém conhecia Tim Keller, a gente já estava lendo o livro de Tim Keller. Quando ele lançou no Brasil o livro Deus Pródigo, estava lendo o livro, e falou um negócio tão fantástico sobre Jesus. Peguei o telefone na hora, falei assim, Rodolfo, ouve esse negócio aqui. Liguei para Rodolfo, ouve esse negócio aqui, meu amigo. Queridos, o Evangelho é um negócio mais maravilhoso, extraordinário que tem. Qual o presente que você quer dar para as pessoas que você ama? O que você quer dar para elas? Paulo vai dizer aqui que todo ser humano, ele precisa do Evangelho. Tanto eu quanto você. Nós precisamos do Evangelho. Muito mais do que a gente imagina. Tanto os que estão fora da igreja, quanto os que estão dentro da igreja. E aqui deixa eu fazer uma correção pequena para você. Muita gente que está dentro da igreja acha que o Evangelho é um negócio muito infantil. Não precisa mais dele. Aí que está o nosso erro. É isso que a gente está tentando corrigir. É isso que a gente está tentando insistir. O Evangelho não é só a porta de entrada para o reino de Deus. É a porta de entrada e a maneira como a gente vive o reino de Deus. Como a gente pensa, como a gente age, como a gente vive. A gente tem que ser pautado pela mensagem do Evangelho. É isso que Paulo queimava o coração dele. Eu costumo dizer para as pessoas, queridos, eu não tenho mais nada para falar com você a não ser o Evangelho. Eu não tenho mais nada, não tenho conversa com você, só do Evangelho. Porque o Evangelho tem que alimentar minha alma. Porque o Evangelho, queridos, é a forma pela qual as pessoas são chamadas à fé. Mas é a forma como as pessoas crescem na sua fé, é por meio do Evangelho. Mas nós não, nós somos mais espertos, nós vamos estudar outra coisa, nós vamos deixar isso de lado, vamos buscar outras coisas mais interessantes. Esse final de semana eu estava lá conversando no acampamento, da juventude, com os jovens lá, e aí estava comentando com uma menina, filha os pais são cristãos, os avós são cristãos. E a menina estava um pouco assim, meio revoltada com algumas coisas. As pessoas não entendem nada. Como é que é possível isso, Renato? Você encontrar ainda, no ponto de vista dela, cristãos que são racistas, cristãos que são cheios de preconceito no seu coração. Como é que pode isso, Renato? E aí nós fomos conversando, eu falei assim, filha, eu vou insistir com você. É um negócio que eu sempre falo na igreja. Falta o Evangelho. Falta a graça do Evangelho. E falei com ela assim que nós temos enormes dificuldades de aceitar as pessoas quando o Evangelho não está presente em nós. Quando ele não está presente em nós, nós temos enorme dificuldade de aceitar as pessoas quando as pessoas erram com a gente. Nós dizemos, nós não perdoamos, eu não aceito que você fale uma coisa como essa. Nós ficamos furiosos com as pessoas, sabe por quê? Porque falta a graça do Evangelho em nós. Às vezes falta o Evangelho, porque falta o Evangelho, nós temos enormes dificuldades de mostrar o amor às pessoas. Mostrar o amor às pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que usam roupas diferentes da nossa, que ouvem músicas diferentes das nossas, que têm um contexto social diferente do nosso, que têm uma cor diferente da nossa, e para piorar, torce para um time diferente do nosso. Temos dificuldades enormes de amar essas pessoas, porque falta o Evangelho.
Falta a graça do Evangelho. É só por causa disso. Nós criamos essas barreiras por causa disso. Temos enormes dificuldades de viver aquele negócio que eu falei domingo passado. Esse negócio da gente servir uns aos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, levar os fardos pesados uns dos outros, não mentir uns para os outros, porque falta o Evangelho. Nos abrimos facilmente, queridos, para o ódio, para o rancor, para a raiz de amargura no nosso coração, para a inveja, para a cobiça, para a ganância, porque falta o Evangelho. É isso que Paulo está insistindo, queridos. Quando o Evangelho de Deus não está presente em nós, nós ficamos sujeitos aos ditames do mundo. Nós nos encantamos com o que o mundo está dizendo para nós e achamos que está lá a resposta. E aí quando pensa que não, nossa vida começa uma bagunça e a gente tenta consertar daqui, consertar dali. Queridos, é só o Evangelho que é poder de Deus para mudar esse negócio. Nós ficamos extremamente vulneráveis quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos, os nossos feitos, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa racionalidade. E aí o mundo vai nos consumindo, porque nós vamos nos tornando consumistas, hedonistas, vamos nos tornando amigos do mundo, vamos nos encantando com isso e não nos encantando com o Evangelho, porque nós tiramos os olhos da cruz. Tem uma frase de um autor, os meninos conheceram o Jay Balmer, numa conferência que nós fomos, ele disse uma frase muito interessante. Eu queria que colocasse essa frase. Está acontecendo algum problema ali. Diz assim a frase: Satanás tentou Jesus com uma vida melhor à parte do Evangelho. Satanás propôs para Jesus assim: Jesus, eu vou te dar o mundo inteiro, mas você não precisa do Evangelho. Você não precisa obedecer seu pai. Você não precisa estar sujeito ao amor do seu pai. O seu pai não precisa cuidar de você. O seu pai não precisa mostrar amor para você. Eu vou te dar o mundo inteirinho. Essa foi a proposta de Satanás. Sabe por que muita gente hoje, queridos, vai atrás de aprovação, de reconhecimento das pessoas? É porque falta o Evangelho. Elas acham que se não tiver a aprovação da sociedade, se não tiver o olhar da sociedade, o aplauso da sociedade, a vida delas é um caos. Sabe por quê? Porque ainda não entenderam o Evangelho. Quando eu esqueço o Evangelho, eu me torno dependente do sorriso e da avaliação das outras pessoas. Eu acho que minha vida, eu só tenho identidade, sentido na vida, se eu tiver essas coisas comigo. Queridos, presta atenção nisso. Só o Evangelho nos traz uma nova e profunda experiência do amor de Deus. E isso vai diminuindo a dor e o medo da gente ser desaprovado pelas outras pessoas. É isso que eu quero falar com você. Eu sei, quando você lê esse texto, você fala assim, eu não sou apóstolo. Eu não tive um chamado como o de Paulo. Eu não tive a experiência como a de Paulo. Eu não vi Jesus face a face. Eu não tive nada disso. Mas Jesus, ele mesmo falou, quando ele estava indo embora aqui, se despedindo dos discípulos, ele disse para os seus discípulos assim, saiam, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo quanto vos tenho ordenado. Ou seja, a mesma ordem que Paulo recebeu, nós também recebemos. A mesma comissão que Paulo recebeu, nós também recebemos. Nós somos chamados a mostrar essa obediência a essa ordem de Jesus. E olha que Jesus disse assim, Eva, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vocês podem ir. Vocês estão debaixo da minha autoridade. E Jesus está dizendo para eles, para que eles de fato preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho, falem para as pessoas do Evangelho, para os de dentro e para os de fora. Agora o que é interessante nesse texto que nós lemos, porque Paulo aqui, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que ele deveria pregar o Evangelho, ele diz um negócio interessante, ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho. Que coisa interessante, né? Travou mesmo, Tiago? Travou, né? Tá. Versículo 20, 16, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, então. No versículo de número 16. Está aqui, para frente nem para trás. Versículo 16 diz aí, não me envergonho do Evangelho. Não deveria ele estar ansioso para pregar o Evangelho em todas as épocas e a todas as pessoas?
Não era isso que deveria estar no coração de Paulo? Por que Paulo está dizendo que essa questão da vergonha do evangelho? A palavra traduzida aqui por envergonhado, você pode trocar essa palavra e colocar assim, ofendido. É o que Paulo está dizendo. É como se ele dissesse assim, como é que o evangelho pode me ofender? Como é que o evangelho pode te ofender? Essa é a questão. Como é que o evangelho pode nos ofender, melhor dizendo? Você sabia disso, meu irmão? Que o evangelho é uma ofensa por um lado? A gente fala dele com um poder tão extraordinário, mas a gente esquece de algumas coisas, que o evangelho, ele é altamente ofensivo ao ser humano. E a razão é muito simples porque ele é ofensivo. Primeira delas, é que o evangelho diz que só tem um jeito da gente ser aceito por Deus. Não é porque você merece. Isso já começa a nos ofender. Não é porque você é uma pessoa legal. Começa a nos ofender. Ele é extremamente insultante nesse sentido. Porque o evangelho vai dizer que você está fracassado espiritualmente. O evangelho vai dizer que todos os seus esforços não levam a nada para você se aproximar de Deus. Espiritualmente você está fracassado. E a única forma para você ganhar a salvação de Deus é se Deus concedeu um dom, um presente da parte dele. É isso aqui que Paulo está dizendo que ofende as pessoas. Ofendem quais tipos de pessoas? Pessoas morais e religiosas. Pessoas que domingo após domingo vão aos templos, vão aos cultos, vão às sinagogas. Pessoas que dizem que não cometeu nada daqueles caras que estão na cadeia. Por isso que o evangelho é ofensivo às pessoas morais e religiosas, porque elas pensam que elas são pessoas decentes e elas têm vantagem em relação às outras pessoas. Por isso que Paulo está dizendo que o evangelho é ofensivo. Paulo diz que o evangelho também é ofensivo e insultante, porque ele diz assim que Jesus teve que morrer por nós. Sabe por que Jesus teve que morrer por nós? Morrer por você, meu amigo? Porque você é um pecador. Desgraçado. Se Deus colocasse, se as pessoas soubessem o que vai na sua mente, meu amigo, Deus me livre. Ainda bem que a gente não sabe, né? Jesus teve que morrer por nós, o evangelho é ofensivo por causa disso. Tão ofensivo que Jesus teve que morrer no nosso lugar para nos salvar. E isso ofende esse culto moderno. Como eu estava falando com os meninos da mocidade lá, o século 21, a marca do século 21 é a minha autonomia. Eu sou dono da minha vida. Você não tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quiser. A turma está quebrando a cara com isso, mas eles não conseguem enxergar. A minha vida, quem manda sou eu. Eu faço o que eu quiser, saio com quem quiser. Ninguém tem nada com isso. Isso é a marca do século 21. Tem muita gente quebrando a cara com isso. O evangelho é ofensivo para essas pessoas modernas, que pensam de fato na sua autoexpressão, nessa crença popular, que ela é mentirosa, que o ser humano é bom desde a sua infância. A Xuxa já cantava uma música assim, né? Falava assim, criança inocente. Ela tinha uma musiquinha que ela cantava esse negócio. Mas isso é um erro, queridos. Não há uma bondade inata no ser humano e nem na humanidade. É por isso que o evangelho é ofensivo. Porque o evangelho está dizendo para nós assim, você não é bom, cara. Aos olhos de Deus você não é bom. A sua justiça é como um trapo de imundícia. Por isso que ele nos ofende. O evangelho também, por um lado, ele é ofensivo. Porque ele diz para nós, para as pessoas que tentam ser boas espiritualmente, fazem tudo para ser bom, insistem com isso, mas elas não conseguem ser pessoas boas para serem salvas, porque isso só vem através de Deus, através de Jesus Cristo. Isso ofende o meu coração, essa noção moderna, de que diz para mim assim, de que eu sou uma pessoa agradável. E por causa disso, Deus vai se encontrar comigo e eu vou me encontrar com Deus. Nós não gostamos de perder a nossa autonomia, ou seja, o meu eu soberano. O evangelho ofende isso, ele agride isso. Porque ele diz de forma clara para nós que ninguém consegue, em hipótese alguma, se encontrar com Deus por melhor esforço que você fizer. Por isso que o evangelho é ofensivo. É por isso que o evangelho, Paulo está dizendo assim, eu tenho algum motivo para me envergonhar dele? Tenho sim. Porque eu fui um homem que tentei de todas as maneiras ser uma pessoa boa. E eu só percebi que não tinha essas condições quando Jesus encontrou comigo.
Eu percebi que a minha justiça era um lixo. O Evangelho nos diz, queridos, que a nossa salvação foi realizada por causa do sofrimento, pelo sofrimento de Jesus e pelo nosso Senhor Jesus. Ou seja, nem eu nem você conseguimos construir uma ponte para chegar até Deus. E o Evangelho é ofensivo, sabe por quê, queridos? Porque quando Jesus convida uma pessoa, significa que ele vai ter que sofrer. Significa, por um lado, que ele vai ter que servir. Isso ofende as pessoas que querem fazer da salvação uma vida fácil. Isso ofende a mentalidade moderna, porque as pessoas querem viver de forma segura e confortáveis, mas não foi isso o convite que Jesus fez. Jesus disse assim: se você quiser me seguir, meu amigo, a primeira coisa que você tem que fazer é morrer. Você tem que morrer. O seu eu tem que morrer. Eu não quero gente egoísta me seguindo. Não cabe na minha lista. Gente que está centralizada nela mesma, não cabe na minha lista. Às vezes nós falamos do Evangelho de Jardel e esquecemos que ele é altamente ofensivo. Porque ele mexe com a minha dignidade, ele mexe com esse senso que eu tenho de que eu fiz uma boa ação, ainda tirei foto e postei no Facebook. Para todo mundo ver que de fato, não, Renato, você é o cara. Ofende o nosso coração. O Evangelho é altamente ofensivo, porque mexe com a ideia de que nós vamos conseguir com a nossa capacidade, com o nosso esforço, que nós somos os caras e nós vamos conseguir. Em última análise, meus irmãos, o Evangelho é ofensivo, porque a cruz do nosso Senhor Jesus, ela joga contra todas as ideias do ser humano salvar-se a si mesmo. É isso que a cruz diz, queridos. A cruz diz que você não consegue salvar você mesmo. Teve que ir alguém no seu lugar. Paulo, então, ele diz que ele não se envergonha desse evangelho, versículo 16 e 17. Eu queria que você pudesse voltar os seus olhos e me acompanhar. Está até aqui o versículo 16 e 17. Vamos deixar aqui, vai me ajudar. Paulo diz aí, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 17 comigo, por favor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo diz em primeiro lugar aí que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo, todas as vezes que ele usava a palavra poder, ele usava um contraste, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, eu coloquei aqui, nós não vamos abrir. Paulo disse assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Paulo está dizendo aqui para nós que o Evangelho não é meramente um conceito, não é uma ideia, não é uma filosofia. Não, o Evangelho, as palavras e o poder se unem. A mensagem do Evangelho é que Deus fez por nós e o que Deus vai fazer por nós. É essa que é a mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo usa essa palavra poder. Presta atenção nisso, queridos. Paulo não está dizendo que o Evangelho traz poder. Paulo não está dizendo aqui que o Evangelho tem poder. Paulo está dizendo que o Evangelho é poder. A mensagem do Evangelho é a verdade de Deus. De forma que quando ela se torna conhecível, queridos, ele muda o ser humano. Ele tira o ser humano do seu próprio eixo. Ele quebra a estrutura interna do ser humano. Ele desmancha o seu coração. Ele transforma as pessoas. Ele muda o coração das pessoas. Ele muda as coisas. Isso que é o Evangelho. Quando nós entendemos de fato a mensagem do Evangelho, quando a mensagem do Evangelho é entendida de forma clara, ela nos liberta. Jesus, certa feita, conversando com judeus que eram homens religiosos, iam aos templos, faziam as coisas direitinho. Jesus falou assim: vocês são escravos. Escravos de quê? O nosso pai é Abraão. Como é que nós somos escravos de alguma coisa? Jesus falou assim: todo aquele que peca é escravo do seu pecado. Todo ser humano, queridos. É por isso que o Evangelho é poder para libertar o ser humano. Jesus ainda diz um pouco mais à frente, no Evangelho de João capítulo 8,
Ele diz assim, se você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar. E aí vocês vão ser os meus discípulos. Tem um bispo do século V, que ele comparou o evangelho, eu coloquei a foto aqui, a uma pimenta. Ele diz assim que o evangelho é como uma pimenta. Você olha para uma pimenta, parece aquele negocinhozinho frio. Mas quando você coloca a pimenta na sua boca, quando você coloca a pimenta entre os seus dentes, você experimenta aquela sensação, aquele negócio começa a queimar a sua boca, como um fogo. Esse é o evangelho. É isso que o evangelho promove no ser humano. É isso que Paulo está dizendo, que o evangelho é poder de Deus. Paulo está dizendo que o evangelho não é uma filosofia. Paulo está dizendo que o evangelho é algo que Deus fez na história, que muda o ser humano. Quando o ser humano se rende à mensagem do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. E o que faz o poder de Deus? Paulo diz, versículo 16, novamente, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Para quê, meus amigos? Para salvação. O evangelho ele tem a capacidade de mudar completamente a mente, o coração, as orientações da vida, mudar as nossas compreensões, de forma tal que a pessoa agora consegue se relacionar com Deus. Coisa que ela não conseguia fazer antes. Eu creio, meus irmãos, que quando alguém percebe que o antídoto para a sua maldade, o remédio para a sua maldade, não é buscar ser uma pessoa boa, mas o remédio para a nossa maldade é quando nós começamos a compreender o evangelho. Eu falo isso de experiência, Silvana. Quando a gente visitava o presídio, aqueles caras achavam que eles tinham que se tornar em pessoas boas para Deus aceitá-los. Tem um monte de gente que acredita nisso, porque esse é o peso da religião. Esse é o peso que põe na cabeça das pessoas. Mas, cara, você não vai conseguir nunca, cara. Uns olhavam para mim e falavam assim, eu tenho que ficar parecido como você, Renata. Você agora você piorou mais ainda. Você está achando que isso é evangelho, agora piorou mais ainda de parecer comigo. As pessoas acham que a única resposta para a maldade no coração é ser você se esforçar a ser uma pessoa boa. Mas isso quem prega é a religião. A Bíblia nos ensina que quando nós começamos a compreender o evangelho, de fato ele tem poder para transformar a gente. E como diz um certo autor, que a ironia do evangelho, que a única maneira de nós sermos dignos do evangelho é quando nós reconhecemos que nós somos indignos dele. Se você acha, por melhor que for, que você merece aquilo que Cristo fez na cruz por você, que você merece Jesus, porque hoje, nesse dia, você não pecou. Hoje eu até dormi à tarde. Né? Não saí com os meus amigos, hoje não fiz nada, não pensei mal de ninguém, hoje eu nem liguei a televisão. Se você acha que é isso, queridos, você continua sendo indigno do evangelho. Porque a Bíblia nos fala que Jesus veio para pecadores, pecadores que se veem como pecadores. Acima de tudo, Paulo nos diz que o evangelho é poderoso para salvar o homem, para nos reconciliar com Deus, para nos tornar amigos de Deus, para nos tornar aceitáveis a Deus. O evangelho, queridos, no fundo, ele tem duas partes. Tem uma parte que diz assim para nós, Rosane, você é pecadora, minha irmãzinha. Mas tem outra parte que ele diz assim, Deus te ama tanto, Rosane. Deus se importa tanto com você. A cruz prova isso para nós. É isso que o evangelho diz. Mas Paulo aqui, ele coloca um negócio interessante. Ele diz que o evangelho não é para todos. Finalzinho do versículo 16 diz aí, para a salvação de quê? Todo aquele que crê. A salvação é para esses. É uma declaração muito clara para nós, que mostra para nós de forma muito clara aqueles que de fato recebem o evangelho. E recebe o evangelho não por meio dos seus esforços, recebe por meio da fé. É o que Paulo vai dizer, todo aquele que crê. A fé, meus irmãos, é muito parecida como um interruptor, né? Eu mexi com essa área, eu entendo um pouquinho desse negócio. Qual que é o papel do interruptor? É conectar a fonte com a lâmpada. Ele faz uma ponte entre a lâmpada e a energia. Quando se fecha o interruptor, o que acontece, na verdade, é que aquela lâmpada agora ela é energizada. Aquela lâmpada agora ela recebe todo aquele poder que estava do outro lado do interruptor. É isso que acontece quando a ideia da fé,
Nós só conseguimos ser conectados com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo diz um negócio muito interessante aqui. Ele diz que esse evangelho é para todas as pessoas. Ele diz que é para judeu e ele diz que é para grego. Todos, qualquer um. Mas ao mesmo tempo Paulo limita o evangelho. Ele diz, é para todo aquele que crê. Nós não cremos no universalismo. Nós não cremos que Deus vai salvar todo mundo no final. Hoje de manhã falamos até isso na nossa sala, né? Nós não cremos que no final Deus vai... Ah, não, nossa, o que é isso? O que eu fiz? Vou salvar todo mundo. E como eu falei hoje de manhã na minha sala, né? Eu vi na televisão uma vez, Gladys, uma menina falando assim, não, no final Deus vai perdoar até o diabo. Mas que maluquice é essa, mulher? Não, porque Deus é bom demais. Nós não cremos que Deus vai salvar todo mundo, nessa ideia de universalismo. Paulo está dizendo, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho torna tão poderoso que de fato consegue nos conectar com Deus. E olha o versículo logo abaixo que Paulo diz, versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Nós falamos domingo passado, eu falei domingo passado que o evangelho fala sobre Jesus. Fala aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus veio fazer. E Paulo acrescenta aqui, essa justiça é Deus em quem está revelando. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós podemos entender um pouquinho dessa ideia de justiça, pensando mais ou menos o seguinte. O que significa você que tem uma empresa? Você tem uma empresa. O que significa você estar certo perante o governo ou perante as outras pessoas? O que significa você estar certo, Marquinhos? É a sua posição perante o governo, perante as outras pessoas. Se a sua posição for uma posição boa ou correta, se você não tem dívidas ou responsabilidades perante aquela organização. Ou seja, é isso que Paulo está dizendo. Quando Deus nos salva por meio do evangelho, Ele nos coloca numa posição aceitáveis perante Deus. Ele tira de nós a culpa que pesava sobre nós e nos torna aceitáveis perante Deus. Porque se nós quebramos a sua lei, através de Jesus, a lei é cumprida por meio de Jesus Cristo. E nós nos tornamos aceitáveis. É isso que Paulo está dizendo. Não há mais nenhum registro contra nós no SPC de Deus, para resolver a nossa situação, para liberar a nossa conta. E aí Deus nos compromete com o seu evangelho, nos compromete com um relacionamento. É isso que Paulo está dizendo com respeito à justiça de Deus. A justiça de Deus, por um lado, se refere ao caráter justo de Deus, ao caráter santo de Deus, que tem a ver com o fato de que nós não conseguimos estar na presença dEle. Ninguém consegue, queridos. Ninguém consegue. Hoje de manhã eu estava falando na minha turma, se você pegar qualquer juiz da cidade, o cara cometeu um crime, o cara cometeu um crime, né? Ele matou uma pessoa, ele vai aparecer perante o juiz e falar assim, ô seu juiz, foi mal aí, hein? Me perdoe. Isso resolve, queridos? Nós vamos falar, isso é injusto, totalmente injusto. Ou seja, o que Deus faz por meio de Jesus Cristo? Essa penalidade dos nossos pecados, Ele paga ela. Porque nós é que aprontamos com Deus. E aí, para Ele fazer isso, é bom te dizer, que se você não entender o custo que foi para Deus nos livrar dessa confusão, se você não entender o que Jesus fez na cruz, se você não entender Jesus derramando o seu sangue na cruz, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque tem muita gente que pensa assim, ah não, eu errei, é só pedir perdão a Deus. Não, eu errei, Deus me perdoe, Deus me perdoe. Tem gente que acha que o perdão é um negócio muito fácil, é um negócio muito tranquilo, muito barato. Não para Deus. O perdão custou o sangue do seu filho. Para Deus de fato nos aceitar naquela cruz. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque o Evangelho revela o caráter justo de Deus. Mas Paulo não fala só disso aqui. Paulo fala de um outro tipo de justiça também. Ele dá a ideia aqui para nós, com uma palavra como se fosse assim, revelado. Mostra que ninguém jamais saberia dizer ou encontrar a Deus, se Deus não tivesse de fato se revelado à pessoa. Por isso que ele fala que o Evangelho é de Deus, a justiça é de Deus. Por causa de Jesus, Ele nos coloca numa posição correta perante Deus e nos torna aceitáveis
perante Deus por causa do seu sacrifício, do sacrifício do seu filho. Essa é a linguagem que Paulo está trazendo aqui para nós. E ele acrescenta no versículo 17, o que ele diz aí? Pela fé, vamos ler comigo o versículo 17? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, querido, está dizendo para nós aqui que a justiça é recebida por meio da fé. E sempre recebida somente pela fé. Queridos, isso mexe com a gente, por isso que eu falei que o Evangelho é ofensivo. Eu acho tão interessante, todo mundo fala que todo mundo crê. Quando a pessoa fala isso comigo, o Cássio, eu falo assim, até o diabo crê também. É que a Bíblia fala, o diabo crê também. Aí eu fico vendo assim, as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, fulano então tem tanta fé. Eu falei, o que é isso? O que é fulano então tem tanta fé? Só porque ele tem uma cara de piedoso? Só porque ele põe a Bíblia debaixo do braço? Só porque ele ajudou fulano? É isso que quer dizer que ele tem tanta fé? Ele não tem fé que conecta ele com Deus. Essa fé, Deus que tem que implantar no coração dele. Para que de fato ele possa entender a mensagem do Evangelho. E Paulo está dizendo aqui para nós que essa justiça só pode ser recebida por meio da fé. Ninguém se torna justo pela fé. Ninguém se torna justo diante de Deus por meio da sua obediência, mas é por meio da sua fé em Cristo Jesus. Um grande problema, meus irmãos, para muitos, de muito tempo na igreja, é porque muitos que já perderam a alegria no Evangelho, eles começaram bem, Valtair, com a sua fé no Evangelho, mas com o passar do tempo, eles começaram a enredar para outros caminhos, abandonar o Evangelho e buscar outras coisas, e perderam esse sabor da pimenta que queima, que é o Evangelho, poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. E ele diz aqui que essa justiça é de fé em fé. John Stott, um teólogo que faleceu tem uns 2 anos, ele tinha uma frase que ele diz o seguinte, a fidelidade de Deus, ou seja, quando Paulo fala de fé, está se referindo à fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ou seja, as promessas de Deus, a palavra de Deus que ele não vai falhar, sempre vem em primeiro lugar. E a nossa fé vem em segundo lugar, como resposta àquilo que Deus já fez por meio do seu Filho. É importante, meus irmãos, nós entendemos o seguinte, que esse fato de que foi prometido por Deus, não se refere só ao fato de que Deus vai nos perdoar, Tiago. A morte de Jesus na cruz não só nos perdoou. Jesus não morreu só para perdoar o ser humano. Jesus morreu para muito mais do que isso. Jesus morreu para nos colocar numa posição correta diante de Deus. E mais do que isso, Jesus morreu também naquela cruz. Não é só para limpar a nossa lousa, não. Só para limpar o nosso quadrinho que está todo sujo e passar o apagador, né? Como a gente faz. Jesus não morreu na cruz só para isso não, meus irmãos. Jesus, ele morreu para implantar a justiça dele em nós. Para que nós pudéssemos ser declarados inocentes diante de Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui. A salvação de Jesus não é só para eu e você recebermos perdão. Não é só para Deus livrar você, Eva, do corredor da morte. Porque eu e você estavam no corredor da morte, com uma sentença sobre nós de morte. Tem um programa que passa na Discovery, que eu gosto de ver, chama Discovery Investigação. De vez em quando o cara pega um crime lá de 200 anos de cadeia, ou pega prisão perpétua, ou pega pena de morte. Queridos, é o nosso estado diante de Deus. Nós estamos no corredor da morte. Jesus não veio livrar só a gente do corredor da morte. Ele veio fazer muito mais do que isso. O Evangelho, na verdade, não só nos tira do corredor da morte, mas o Evangelho pendura em nós uma medalha no nosso pescoço, uma medalha de honra. A Bíblia nos fala assim que nós somos recebidos e acolhidos como herói, como se eu e você tivéssemos realizado feitos extraordinários, porque a justiça dele é implantada em mim. Ele não só nos perdoa, ele não só nos livra da nossa encrenca. É por isso que Paulo vai dizer logo abaixo aqui, que essa justiça, como está escrito, diz aí no versículo 17, um texto que está lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Ao pensar no que Paulo quer dizer aqui, queridos, talvez a coisa mais importante para nós, que Paulo vai dizer aqui, é como é que as pessoas, incluindo os cristãos, podem não viver pela fé.
possível as pessoas, mesmo sendo cristãs, não viverem pela fé? É possível, sabe por quê? Porque na raiz do pecado, de cada problema, no meu e no seu coração, está a rejeição do Evangelho. É por isso que a pessoa que tem que salvar, Deus tem que salvar a pessoa, Jeová. Porque no nosso coração está implantada uma raiz que nós não queremos o Evangelho. Nós queremos que Deus nos aceite pelos nossos méritos. Nós queremos que Deus nos aceite pelas nossas boas ações. Nós queremos que Deus nos aceite até com os nossos comportamentos. Nós queremos chegar para Deus e falar assim, Deus, eu vou aprontar todas. No final, o Senhor passa a mão na minha cabeça e o Senhor me aceita aí, falou? Nós queremos isso. Nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos que Deus guarde a nossa família, guarde a nossa casa. Só isso que nós queremos da parte de Deus. Mas no núcleo do nosso coração está a incredulidade com respeito ao Evangelho. Pessoas tanto morais quanto pessoas imorais, elas rejeitam o Evangelho. Sabe por quê? Porque elas acham que elas mesmas vão salvar-se a si mesmas, da condição delas. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós encontramos pessoas de mente aberta, pessoas licenciosas, elas rejeitam a Deus, elas se rebelam contra Deus, porque elas recusam crer no Evangelho. Quando nós encontramos pessoas moralistas, pessoas que acham que a vida está muito legal, elas também rejeitam o Evangelho e se tornam pessoas ansiosas, porque elas pensam o seguinte, eu preciso conseguir alcançar minha salvação por meio das minhas boas ações, ou se tornam pessoas orgulhosas. Quando elas fazem o bem a alguém, elas acham, agora eu conectei com Deus, agora Deus gostou de mim. Tanto moralista quanto não moralista, eles estão encrencados. Agora, querido, deixa eu chamar a sua atenção aqui um detalhe. Tem muitos cristãos também que pecam contra o Evangelho. Mesmo as pessoas que aceitaram o Evangelho. Porque o que eu encontro de crente amargurado com a vida, o que eu encontro de pessoas que estão esquecendo a mensagem do Evangelho, quando elas esquecem a mensagem do Evangelho, elas passam a confiar nelas mesmas. O que eu encontro de pessoas que são cristãs, mas elas estão tão sobrecarregadas de medo e deprimidas, porque elas pensam que elas não podem fracassar. A coisa que mais me angustia é isso. Eu converso com uma pessoa, ela fala assim, Renato, eu fracassei de novo. Eu falei assim, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você está achando que você tem que melhorar para Deus te aceitar, cara? Você está achando que você não vai errar? Você tem que entender isso no seu coração, queridos. Eu falo com essa pessoa. O Evangelho, querido, ele sempre vai causar alguma ofensa em nós, porque o Evangelho revela o poder de Deus. Revela de fato em nós uma necessidade que eu e você não conseguimos resolver, que está no nosso coração. É por isso que nós sempre somos tentados a nos envergonhar. Nós sempre precisamos lembrar o seguinte, que o Evangelho, primeiro, é o poder de Deus. Segundo, que no Evangelho revela a justiça de Deus. E essa justiça é recebida por meio da fé. Essa é a melhor notícia que eu tenho na minha vida. É a melhor notícia que eu tenho. Porque eu posso conversar com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Se ele cometeu o crime mais hediondo do planeta, ou se ele se acha uma pessoa muito boa e honesta. Queridos, confesso a vocês, meu pai era presbítero de uma igreja, nasci numa igreja evangélica, não é verdade? Tocava na bandinha, tinha uma bandinha na igreja, que eu tocava. Quando eu ia tocar, o pessoal, não vou na igreja hoje, mas isso era normal, não é verdade? Tinha uma bandinha na igreja, tal. Queridos, mas como eu me esforçava para ser uma pessoa boa. Como eu achava, porque eu conhecia a Bíblia, porque eu orava, eu achava, Deus está comigo. Nós precisamos entender que o Evangelho, queridos, o Evangelho é algo que de fato, ele mexe com os nossos corações, ele mexe com a minha dignidade, ele mexe com a minha ideia de bom, essa ideia de bondade, essa ideia toda, ele mexe comigo. O oposto de estar envergonhado com o Evangelho, e aqui eu quero chamar a sua atenção e caminhar para o final, é nós ansiarmos por ele. É isso que Paulo está dizendo no versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, eu quero proclamar esse Evangelho, porque para mim é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu quero mostrar esse Evangelho às pessoas, eu quero viver esse Evangelho, eu quero mostrar isso dia a dia à vida das pessoas. Porque Paulo era um homem mergulhado no poder do Evangelho. Paulo era um homem transformado pelo poder do Evangelho. Paulo era um homem que ele entendeu perfeitamente que todas as suas boas ações o conduziam para longe de Deus. Todas as suas boas ações.
É tão interessante, queridos, quando eu converso com pessoas religiosas, eu acho tão interessante. Assim, me dá muita raiva, na verdade, né? Mas é tão interessante porque eu tento de todas as maneiras mostrar para ela a condição dela perante Deus, mas ela sempre está dizendo assim, não, Renato, não é assim não. Não, Renato, não é assim não, acho que você está exagerando. Talvez seja alguns lá, não, mas eu não sou assim não. Por isso, querido, que eu já falei aqui, volto a repetir. Pessoas de viés religioso, elas têm mais dificuldade de compreender a mensagem do Evangelho. Pessoas com a vida toda bagunçada, pessoas com a vida toda destruída, elas estão muito mais abertas para o Evangelho. Porque elas têm uma consciência muito mais clara de que elas estão falhas diante de Deus. Mas pessoas religiosas, elas sempre batem no peito e falam assim, está tudo bem perante Deus. Se domingo fui até a igreja, vocês acreditam nisso? Deus tem que botar um ponto aí para mim, hein? Ó Deus, põe uma estrelinha para mim em cima, hein? Hein? Me ajuda aí, hein? Porque hoje eu fui até na igreja. Queridos, Deus tem que ter misericórdia das nossas vidas. E a minha oração, queridos, é que você anseie pelo Evangelho. Que você ame Jesus. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que você proclame Jesus. Que as pessoas vejam Jesus em você. Que você tenha alegria de compartilhar aos seus amigos essa mensagem transformadora do Evangelho. E que você tenha alegria constantemente de viver à base do Evangelho. De tomar suas decisões pautadas no Evangelho. Pautadas num profundo amor de Deus, demonstrado por você, sem você merecer nada. O que você merecia era aquela cruz. Eu ouvi uma vez, foi a nossa sala, né, que os meninos, o Aloísio, trouxe uma mensagem do pastor Hernandes, muito joia, né? Aí ele trouxe uma ilustração, que eu quero encerrar com essa ilustração. Ele falou assim, vamos supor que você cometa 3 pecados por dia. Estou quebrando o seu galho. No mês você cometeu 90. Tá certo? Vamos zerar a conta para 100. No ano, você cometeu quantos? 1.000? 1.200. Em 10 anos, 12.000 crimes. Se você tiver com 50 anos, 60.000 crimes. Qual advogado vai levar você dessa encrenca? A pessoa não entra no céu, não é porque tem 60.000 crimes, não. Se ela tiver um só, ela não entra. Um só. Vocês começam a perceber, queridos, a nossa condição. É por isso que eu amo o Evangelho. É por isso que eu amo o Evangelho. Não é só porque Deus me perdoou, não. É porque Deus abriu os meus olhos para me perceber a minha condição. Tão miserável diante desse Deus tão santo, tão justo e tão bom. Que deu o único filho dele para morrer por gente que não merece. Eu queria orar pela sua vida. Queria pedir a Deus para visitar o seu coração nessa noite. Ó Deus, visite-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, a minha oração é que nós precisamos mudar esse negócio. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. A Tua palavra nos fala de forma clara de um amor de um Deus tão grande, tão amoroso, tão maravilhoso. Um Deus que sustenta tudo, mas um Deus que provou na história o profundo amor dele por seres humanos tão falhos como nós. Pai, eu tenho no meu coração que como é que o ser humano pode rejeitar esse amor? Pai, a minha oração é outra também. Para que nós que um dia conhecemos essa mensagem, a gente possa passar a viver de outro jeito. Passar a viver de outro jeito. Não viver com tanta angústia, não viver com tanto medo no nosso coração, com tantas preocupações. Porque se Jesus já provou que me ama naquela cruz, Ele está dizendo, Renato, eu vou cuidar de você. Eu já provei que não vou só cuidar de você, não, eu te salvei também. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Pai, não deixa nada impedir as nossas vistas de perceber a nossa condição. Para que a gente chore diante da presença do Senhor. Que a gente peça ao Senhor misericórdia. Que a gente faça como aquele homem
que orou, tinha coragem de levantar a cabeça e dizia para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Oh Deus, visita teu povo nessa noite. Pai, o presente que eu quero dar às pessoas é essa mensagem, é esse evangelho, é só isso, não quer dar mais nada. Porque é isso que vai mudar a situação do ser humano, vai mudar famílias, vai mudar a nossa cidade, vai mudar as estruturas da nossa cidade, vai mudar para os locais, vai mudar a nossa casa, vai mudar o local de trabalho, vai mudar as empresas, vai mudar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, vai mudar, ó Deus, a maneira como as pessoas gerenciam para os seus recursos. Ó Deus, a minha oração, Pai, nessa noite, para que o Senhor visite os nossos corações. Se houver alguém aqui, ó Pai, que ainda está em dúvida em relação a isso, Deus, eu peço ao Senhor que essa pessoa se coloque diante do Senhor e fale assim: Deus, tenha misericórdia de mim, ponha fé no meu coração para que eu creia no Senhor de verdade. Ó Deus, visite-nos nessa noite. A minha oração é que nós possamos não só crer no Evangelho, mas nos alegrar com o Evangelho. Para quem possa se alegrar crendo num Deus que, apesar de quem eu sou, Ele é um Deus amoroso, um Deus que é bom, um Deus que cuida de tudo. Então Deus, trate-nos nessa noite, tem misericórdia de nós. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria cantar só um cântico e aí nós vamos encerrar o nosso culto.